Olá, pessoal! Nossa aula de parasitologia de nossa sexta-feira e nós vamos estudar hoje sobre o protozoário Entamoeba histolítica, uma ameba que causa a doença que a gente conhece como amebíase. Esse protozoário, pessoal, ele é do reino protozoário, obviamente, do filo Sarstigophora, da classe Loboci, da ordem Amoebida, da família Entamoebidae e do gênero Entamoeba. É esse o nosso parasita da aula de hoje. Ele apresenta duas formas infectantes. Nós vamos ter a forma cística, vou colocar aqui, ó, um cisto, e um trofozoito. Ele apresenta essas duas formas. Trofozoito, essas duas formas infectantes. O cisto, deixa eu mudar aqui de canetinha. O cisto, ele vai ser redondo e conter até 4 núcleos. Tá vendo aqui na imagem? Até 4 núcleos ele pode conter o cisto da Entamoeba histolítico. Ele é resistente, esférico. Pode ser apresentado na forma inativa, que vai secretar a parede cística, e os núcleos são poucos visíveis. Para visualizar os núcleos no parasitológico de fezes, na microscopia, tem que fazer muito jogo de luz com a luz do microscópio. Temos também a forma metacística, que é a imersão do cisto no intestino delgado e tem uma forma tetranucleada. Ele sofre divisão, a forma metacística, que é quando vai passar do cisto para trofozoítos, e podendo formar até 8 trofozoítos mononucleados. O nosso cisto, pessoal, ele vai ser a forma infectante da doença, tá bom? As pessoas vão se contaminar com o cisto. Vou botar aqui, ó, infectante. É a forma infectante da doença. É a forma cística, tá bom? As pessoas se contaminam com cistos de Entamoeba histolítica. Já o nosso trofozoito, ele possui somente um núcleo, que a gente consegue ver ele bem aqui na imagem, e ele é uma forma ativa, diferente do cisto. O cisto não tem uma forma ativa. Pelo contrário, o cisto ele possui baixa atividade metabólica, enquanto o nosso trofozoito, a alimentação dele é altamente móvel e ele é pleomórfico, ou seja, ele pode estar apresentado de uma forma mais oval, mais alongada, e também possui pseudópodes. O cisto é que vai causar a doença intestinal que a gente conhece como amebíase. Enquanto a forma metacística ela dá origem aos trofozoítos, a minha forma pré-cística é o que eu tenho entre o trofozoito para o nosso cisto. É uma fase intermediária entre o trofozoito para o cisto. O trofozoito ele vai reduzir a sua atividade, vai fazer essa forma intermediária, ele é mais oval e possui também um núcleo, ele é mononucleado. O trofozoito ele vai ficando cada vez mais arredondado e menor, formando as amebas pré-císticas, que vão segregar um envoltório resistente, que vai ser essa parede cística. Essa parede cística ela vai se dividir os núcleos e formar novos cistos. Então, a forma intermediária pré-cística entre o trofozoito para o cisto. Como que a gente consegue entender bem? Ah, professora, como assim? As formas dele é forma cisto e trofozoito, mas é a forma metacística ou a forma de pré-cisto? Como que funciona, já que só tem duas formas? Bom, nós temos que lembrar que o cisto, escrever aqui, ó, o cisto, forma infectante, vou colocar o isão aqui, tá bom? Forma infectante. O trofozoito, escrever aqui, ó, colocar só o tro. O trofozoito, ele vai causar a doença, tá bom? Aqui. Entre o meu trofozoito, a minha ameba, ela precisa se dividir novamente para a manutenção de vida dela em cisto. E o cisto precisa se dividir em trofozoito. Nesse meio tempo, a gente tem algumas fases. Olha só,
aqui, por exemplo, essa gravura. Nós temos aqui esse primeiro círculo aqui, que eu vou estar marcando de amarelo. Esse primeiro círculo aqui, tá bom? Tá vendo aqui de amarelo? Deixa eu pintar ele aqui de amarelo para a gente ver. Aqui, pessoal, nós temos um trofozoito. A gente vê que a forma dele é mais alongada, ele não é oval, ele só possui um núcleo. O trofozoito, ele tem uma atividade metabólica muito intensa, muito longa, por isso que ele causa a doença. A alimentação dele, ela é uma alimentação intensa. A membrana dele possui pseudópodes, que faz com que ele consiga se deslocar ou se prender na membrana intestinal, no epitélio intestinal, no caso. Quando esse trofozoito ele reduz a atividade metabólica dele, ele começa a se dividir por divisão binária, como está aqui embaixo. Ele passa por divisão binária. Quando ele passa por essa divisão binária, ele se forma, pintar aqui de verde, na forma pré-cística. Ele se dividiu em divisão binária e formou a forma pré-cística. Aqui a forma pré-cística, tá bom? Essa forma pré-cística aqui vai anteceder a forma cística, que eu vou pintar agora de azul. Esses cistos aqui, quando eles são eliminados, eles podem contaminar outras pessoas. Então, o meu trofozoito dentro do organismo, na parede intestinal, diminuiu a atividade metabólica, se dividiu e virou um pré-cisto. O cisto, ele deu origem aos cistos. O cisto, ele começou a sofrer diversas reações químicas dentro do organismo, até ele se formar um cisto, vou colocar aqui, tetranucleado, com 4 núcleos. E aí, quando esse cisto já está tetranucleado, com 4 núcleos, ele sofre divisão binária e forma a parede cística. Essa parede cística, nessa divisão, vai dar origem a isso que eu vou pintar agora de roxo, para a gente ver a forma metacística da nossa entamoeba. Eita, o roxo ficou escuro. Vou fazer aqui do ladinho, então, a forma metacística da nossa entamoeba. A forma metacística, ela vai se dividir de novo, divisão binária, e dessa divisão binária vai dar origem aos trofozoítos. Então, presta atenção aqui, pessoal. O meu trofozoito, para se transformar em cisto, tem a fase pré-cística, que antecede a fase cística. O meu cisto, para se transformar em trofozoito, tem a fase metacística. Não tem como confundir. E o ciclo biológico, pessoal? Como que acontece esse ciclo biológico? Normalmente, o ciclo biológico, ele começa com o quê? A pessoa vai lá, ela ingere alimentos ou água contaminada com cisto. Eu vou pegar aqui a canetinha vermelha agora, tá bom, pessoal? Contaminada com cisto. Lembrando que esse ciclo é monoxênico, tá bom? Vou colocar aqui, ó. Monoxênico, ou seja, só precisa de um hospedeiro para completar o ciclo de vida. E ele é dividido em duas partes. Vamos para a parte mais simples. A pessoa vai lá e ingere água ou alimento contaminado com os cistos. Esse cisto, ele é ingerido, ele vai para o nosso estômago, onde já sofre ação do ácido estomacal. E no meu intestino delgado, ele sofre um processo que a gente chama de desencistamento. Como? O cisto, na forma metacística, ele começa a liberar ou a se dividir a sua parede cística. E aí, no intestino grosso ou no final do intestino delgado, essa forma metacística começa a dar origem aos nossos trofozoítos. Normalmente, esses trofozoítos, eles são bem comensais. E o que significa ser comensal? Ele não causa doença hospedeira, ele se alimenta de detritos, ele é anaeróbio, então ele não precisa de oxigênio para poder formar ATP, alimenta de algumas bactérias, então ele está lá no nosso intestino. Ele se prende aonde? Na luz intestinal. Ele está lá aderido à parede da luz intestinal. O que esse trofozoito faz, gente? Ele vive de forma comensalmente. Nós damos alimento para ele e ele está lá sem nos fazer prejuízo. E aí ele começa a se dividir em formas císticas, pré-císticas e etc. no nosso intestino. Depois de um tempo dessas divisões, vocês veem que é um ciclo. Ele vai para a forma pré-cística,
essa forma pré-cística vai se desenvolver, vai se dividir até formar o cisto maduro, tetranucleado, que a gente já conhece, que vai estar lá no nosso intestino grosso, onde pelo bolo fecal, trânsito fecal, vai ser defecado. Ele vai ser defecado, podendo contaminar solos e água e contaminar outras pessoas e começar o ciclo novamente. Os cistos tetranucleados, eles vão estar presentes nas fezes formadas, ou seja, aquelas fezes pré-formadas vão estar presentes nos nossos cistos tetranucleados. O pré-cisto, quando ele é mononucleado, ele vai estar formado, ele vai estar presente nas fezes pastosas e formadas. O trofozoito, ele vai estar presente em fezes diarreicas, porém o trofozoito ele não consegue ser visível nos exames parasitológicos. O que mais a gente encontra é pré-cisto e os cistos mesmos tetranucleados. Esse aqui é o ciclo biológico normal. A gente chama esse ciclo, vou mudar aqui a canetinha, pessoal, de ciclo não, vou colocar aqui, ó, não patogênico. Patogênico. Opa, a letra da professora tá horrível. Esse aqui é o ciclo não patogênico. Ah, professora, então esse ciclo não causa doença? Não. O que o paciente ele pode ter? Diarreia por causa da desidratação que vai acontecer. Se os trofozoítos vão estar aderidos na luz do epitélio intestinal, então eles vão causar alguma irritação nesse intestino. E aí eu vou ter o desequilíbrio. O desequilíbrio osmótico entre a quantidade de sais, eletrólitos e água. E aí eu tenho a formação de diarreia, igual nas nossas giardias. Porém, pessoal, tem alguns mecanismos da nossa entamoeba que quando ela está aqui, lembra no começo do nosso ciclo? Que ela está aqui sofrendo desencistamento no intestino delgado, formando as formas metacísticas. Aí ela vai se dividir em trofozoito. Esses trofozoitos lá no meu intestino, eles vão se aderir à parede intestinal, ao epitélio intestinal. Porém, ao se aderir ao epitélio intestinal, por mecanismos imunológicos do organismo da pessoa, mecanismos também do próprio trofozoito, ele vai entrar no ciclo patogênico, ele vai penetrar essa parede intestinal, atingir a circulação. Quando esse trofozoito atinge a circulação, ele vai sofrer várias divisões, gente, igualzinho aqui, tá bom? Cisto, metacístico, pré-cístico, etc. Trofozoito. Quando esse trofozoito atingir a parede intestinal, ele vai penetrar essa parede intestinal, ele vai atingir a circulação e ir para órgãos vitais, como fígado, pulmão, pele e cérebro. E isso aqui é o grande problema da amebíase. Tem consequências desastrosas para a pessoa que desenvolve o ciclo patogênico da entamoeba histolítica. Então, vamos lá, pessoal. Pessoa ingere entamoeba histolítica, os cistos contendo entamoeba histolítica na água ou no alimento, ingere. Esses cistos vão para o estômago, onde vão sofrer ação dos sucos gástricos e começar o processo de desencestamento. Mas esse processo de desencestamento só vai acontecer mesmo no intestino delgado, quando esses cistos vão dar origem aos metacistos. Os metacistos vão sofrer divisões, várias divisões, que vão originar de 4 a 8 trofozoitos metacísticos. Esses trofozoitos vão migrar para o intestino grosso e vão ficar ali na luz intestinal, tendo função comensal e também se dividindo em forma cística, trofozoística, pré-cística, metacística, até os cistos serem transportados pelo bolo fecal nas fezes e contaminar solo, água, alimento e começar o ciclo com os cistos maduros ou tetranucleados da minha entamoeba histolítica. Esse é o ciclo não, vou colocar aqui, ó, não patogênico, pesão aqui, tá bom? E temos o ciclo patogênico, galera. O que é o ciclo patogênico? Ele segue o mesmo início do outro ciclo. A pessoa ingere alimento ou água contaminada com cistos tetranucleados ou cistos maduros da nossa entamoeba histolítica,
vai para o estômago, onde sofre a ação do ácido estomacal, depois vai para o intestino, onde no intestino ele sofre o desencistamento, formando a forma metacística. Essa forma metacística vai se dividindo até dar origem aos trofozoítos, que numa forma invasiva ou virulenta. Lembra que a gente falou que a virulência é a capacidade de causar doença? Esses trofozoítos, ao invés de ficar só na parede, na luz intestinal, ele vai invadir a mucosa intestinal, vai se multiplicar dentro do meu epitélio ou da minha mucosa, formando úlceras. Essas úlceras vão fazer com que eles atinjam a circulação através da porta. Anatomia, onde está localizada a circulação porta? Lembrem aí, pessoal, vai ser importante para a gente. Na circulação porta, que é uma circulação de grandes vasos, aí ele vai atingir fígado, pulmão, rim, cérebro e pele. E aí a gente tem a fase patogênica da nossa doença, da nossa amebíase. E aqui uma visualização mais esquemática para ficar mais claro mais uma vez. Os cistos ingeridos, metacísticos. Os metacistos eles podem ir para a luz do intestinal, onde eles vão virar trofozoítos, mas não vão ser virulentos, não vão ser patogênicos, vão se dividir e nas fezes vão ser liberados os cistos, ciclo não patogênico. Ou ele pode aderir na mucosa, os trofozoítos, ir para dentro da mucosa intestinal, fazer úlceras, atingir a circulação porta e causar a doença. Pele, fígado, rins, músculo, cérebro. Professora, todo mundo que se infecta com entamoeba histolítica, ele fica com a doença? Não, porque a patogenia depende do hospedeiro. O que depende do hospedeiro? Idade, suscetibilidade, quanto que esse hospedeiro é suscetível a pegar essa doença, a imunidade do hospedeiro e também estado nutricional. E também depende do parasita. A cepa do parasita, será que ele é virulento ou não? As proteases, que são as enzimas capazes de fazer toda a iniciação metabólica do nosso parasita, e também as moléculas de adesão, o que ajudam eles a se aderir na mucosa intestinal e não ficar só na luz intestinal. Então depende de tudo. Não adianta ter uma cepa ok do parasita, uma cepa virulenta do parasita, mas o meu hospedeiro não tem nada suscetível a desenvolver a doença. Ou então, meu hospedeiro tem, mas eu não tenho uma cepa tão virulenta assim do parasita. É um conjunto de fatores que vai fazer com que tenha a doença. E como nós vimos, pessoal, para a pessoa desenvolver a amebíase, ela precisa de fatores que contribuem para isso. Por isso que as formas assintomáticas, sem sintomas, giram em torno de 80%, enquanto as formas sintomáticas são os outros 20%. E aí nós temos alguns sintomas que são: o paciente pode ter colite não desentérica. O que é isso? É uma formação inflamatória no cólon, só que sem trazer a desinteria. Então, o paciente pode estar com o cólon inflamado, porém sem a desinteria. Ele pode ter de 2 a 4 evacuações diarreicas por dia, a depender. As fezes podem vir moles ou pastosas, não há febre, nós não temos mecanismo febril para iniciação de febre, e o paciente também sente desconforto abdominal. Quando ele tem sintomas, esses são os sintomas mais aparentes de amebíase que nós temos. Quando nós temos sintomas já do nosso ciclo patogênico, aí os pacientes eles podem apresentar colite desentérica, que acomete 10% dos indivíduos, que vai ser vindo com cólicas intensas e diarreias, é o que é a forma clássica, o sintoma clássico da doença é esse sintoma de colite amebiana. Ai, essa cor é feia, né, gente? Vou mudar aqui. O paciente vai ter cólicas intestinais e diarreias com evacuação com muco e sangue. Então, é uma associação. Vai ter muco e sangue nas fezes. A febre é moderada, acompanhada de cólicas intensas, tremores de frios. O paciente ele também possui calafrio. Na amebíase extraintestinal, aí nós vamos ter o quê? Abscessos hepáticos, ou seja, abscessos no fígado, que vai ter com o paciente dor abdominal, febre intermitente com calafrio, anorexia, perda de peso e hepatomegalia dolorosa. O que significa isso? O fígado do nosso paciente ele vai
distender no abdômen, vai ficar visível e a palpação, o paciente sente dor. E esses abscessos no fígado causam lesões únicas no lobo direito, tá bom? E aqui nessa imagem a gente consegue ver onde nós temos problemas com amebíase. Temos aqui no cérebro, nos pulmões, nós temos problemas no fígado, nós temos problema nos rins, nós temos problemas intestinal, temos problemas também no reto, no seco, em vários lugares. Principalmente, gente, principalmente a forma de amebíase hepática. Essa é a principal forma de amebíase extraintestinal. E aqui nós temos a visualização, pessoal. Olha só, isso aqui tudo é abscesso causado pela entamoeba histolítica no fígado. Amebíase extraintestinal hepática. Isso aqui. Isso aqui, gente, é a necrose amebiana. Quando necrosa, você perde função do fígado, é assim que fica a aparência. Esses aqui são as consequências da amebíase extraintestinal, que é mais perigosa do que a amebíase intestinal. Aí você se pergunta, e os outros, professores, os outros sinais e sintomas? Aí nós temos os abscessos pulmonares, que são raros, mas acontece, que é somente a ruptura do abscesso hepático. Quando o abscesso hepático rompe, aí nós temos a ida desses amebas para o pulmão. Vai do abscesso hepático para o pulmonar. O paciente ele tem febre, dor torácica, lado direito, tosse e expectoração de material, ou seja, ele expere material biológico. Metade dos pacientes tem hepatomegalia, então é um casamento, é uma casadinha. Pacientes que têm a forma hepática, extraintestinal hepática, podem apresentar os abscessos pulmonares. E quem apresenta os abscessos pulmonares por amebíase tem a forma hepática da doença. As infecções cerebrais podem simular o abscesso piogênico, ou seja, como se fosse uma infecção bacteriana, podem simular, pode haver essa confusão, ou ser completamente inespecífico com a amebíase. E todos os pacientes vão apresentar lesão hepática, que é rápido e fatal. Então, quando tem as lesões cerebrais, sempre tem a lesão hepática que pode guiar o profissional de saúde para a amebíase hepática. Ah, professora, mas eu tenho infecção cerebral, mas eu não tenho lesão no fígado. Ah, então a gente pode desconfiar de outra doença. Mas se tem lesões no fígado, abscesso cerebral, a gente pode guiar nossa investigação para amebíase, sim. Então, olha só esse diagrama que eu fiz aqui para vocês. Pode haver aqui a ingestão de cistos contaminados. O paciente pode não ficar infectado, beleza, e atingir a cura. Se o paciente for infectado, ele pode ser portador da amebíase, ter sintomas leves e se curar. Ou ele pode ser assintomáticos e se curar. Quando o paciente é infectado, ele pode apresentar a desinteria grave, a desinteria que pode ser grave, que pode ir para o óbito. Ou ele pode apresentar desinteria e amebíase hepática e pode vir para o óbito. Tem esses dois ciclos da doença. E da desinteria grave, o nosso paciente também pode evoluir para a cura, tá bom? O diagnóstico se faz com parasitológico de fezes. Como a gente sabe que os cistos eles ficam nas fezes, então é necessário o parasitológico de fezes para se fechar o diagnóstico de amebíase. Como a expulsão do parasita nas fezes é intermitente e irregular, a gente utiliza as 3 amostras de fezes, ou seja, dá 3 coletores para o paciente e pede para ele coletar fezes em dias alternados. Um dia sim, no outro dia, primeira fezes da manhã e dá todas as orientações para poder coletar, já que é irregular a expulsão desses parasitas do organismo do hospedeiro. E é exigência, viu, gente? Quando as fezes estão líquidas, aí pode-se encontrar formas trofozoíticas com hemácias e raros cistos. Porém, os trofozoítos eles se difundem, eles se desintegram muito rapidamente.
Então, mesmo assim, a gente pode encontrar cisto. Se não for o cisto tetranucleado, a gente pode encontrar as formas pré-císticas também. E nas fezes formadas, nós temos os cistos presentes ali nas nossas fezes. A profilaxia é sempre, gente, educação sanitária, saneamento básico, combate a insetos frequentadores de lixo, dejetos humanos e alimentos que podem se contaminar e contaminar outros alimentos e etc. Então, a educação sanitária e a higiene é a melhor profilaxia que tem. Quando a pessoa precisa de tratamento, ele vai ser dado o tratamento para amebíase sintomática, aquela colite não diarreica, metronidazol, tinidazol, nidazol, nimorazol. Quando o paciente ele já tem a evolução da doença, é claro que vão se tratar os sintomas graves, mas se usa também nitazoxanida, que ele é um antiparasitário de amplo espectro para várias doenças, para vários parasitas também. Ele vai inibir as enzimas indesejadas da vida do parasita. E também ele é apresentado como anita, tá bom? Que todo mundo já conhece esse antiparasitário, esse vermífugo. E na forma intestinal invasiva é associado antiparasitários e antibacterianos, porque a gente também interfere no pH intestinal, onde nós temos uma microbiota bacteriana bem ampla. Então, vai ser de antiparasitário metronidazol, que são de 500 a 700 mg por dose, 3 vezes ao dia por 10 dias, e para crianças a gente diminui a dose de 20 a 40 mg por dia. E tinidazol, que são 2 gramas por dia durante 10 dias, e crianças 50 mg por quilo por dia durante 10 dias também. E depois que se faz todo o tratamento, aí vai o controle de cura. Para se ter o controle de cura, saber se a pessoa ela foi curada da amebíase, aí tem que se fazer o parasitológico de fezes. Três coletores de fezes, 3 amostras de fezes em dias alternados. Vão se pesquisar cistos nas fezes depois de 7 dias, depois de 14 dias, depois de 21 dias e depois de 28 dias após o tratamento. Se nesse tempo, até o 28º dia, não encontrar cisto nas fezes, o paciente fez o tratamento corretamente e ele está curado. E essa é a nossa aula de hoje, pessoal. Para dúvidas, estudem no livro de vocês sobre amebíase e nós nos encontramos mais tarde.